Nome do senhor e da senhora? João Kardec Emerick, nascido aos 12 de junho de 1947. De onde o senhor é natural? Como é que começou a sua história? Aonde o senhor começou? Na cidade de Martins Soares? Qual foi a história aqui no sítio? Primeiramente, onde eu fui nascido é Córrego Boa Vista, sentido a Canadá, onde eu fui nascido e criado e morei por 31 anos. Mas por lá, primeiramente fui meio do sogro do João Emerick, depois passei por conta própria, num terreno que eu herdei do meu pai, e ali vivi e criei o resto da família. E dessa época que você plantou essa lavoura, como é que está hoje o cultivo? Quais as facilidades chegaram no campo? Como é que era naquela época? Não, naquela época já começou a chegar um pouco do regime militar. O governo dava, por exemplo, a gente pagava 40% do adubo. 60% era pago pelo governo. A gente fazia nota, ia no banco, e o banco é quem pagava pra gente. A gente depositava o dinheiro, os 60%, os 40%, o restante o banco. E assim iniciou, através do própria ajuda que o governo foi passando, foi controlando as pessoas que soube aproveitar a oportunidade dentro da cafeicultura, nesse setor. Hoje, muitos deles estão numa boa, estão aí senhores fazendeiros, senhores grandes proprietários. O que o senhor fala da questão da assistência técnica daquela época até hoje? Né? 90% de melhora. 90%. Porque depois foi surgindo, dos anos 70, 80, 82, quer dizer, que surgiu os inseticidas, que na época não era feito, sim, mas na pulverização. Era um trabalho penoso. Se pega um pulverizador, por exemplo, para usar os inseticidas que passava via pulverização, que até hoje não funciona. Só que hoje ninguém quer, porque a facilidade de chão do defensivo no solo é menos tóxico, menos perigoso para a pessoa que saiba trabalhar com ele, que segue as dicas, por exemplo, recomendadas pelos técnicos, pelos agrônomos. Quer dizer, tem uma grande vantagem. E como é que é a parceria hoje dos técnicos agrônomos, da assistência que o município promove para vocês, cafeicultores? É uma técnica boa. O Rubens, não é porque é genro, ele trabalha na Emater em Martins Soares, e ele passa para a gente muita coisa importante, muita instrução que a gente precisa. Como também tem outras pessoas que auxiliam, por exemplo, os próprios vendedores, eles ajudam, passam muita instrução. Inclusive eu recebo aqui uma visita, depois que eu estou aqui, já tem 10 anos, de um grupo de Varginha, que ele envia todo ano um técnico ou um doutor agrônomo aqui para visitar. Então eu perguntei por quê, sendo eu um mini produtor, produz pouco de café, falou, eu não sei, o nome do senhor consta lá na listagem, então todo ano tem que vir aqui. E as pessoas trazem muita instrução para a gente, para mim principalmente, além de muito conselho, porque hoje o conselho é muito para quem procura entender um conselho passado por uma pessoa capacitada, é uma grande ajuda. Muitas das vezes é mais valorosa do que o cara doar um dinheiro para a gente, porque com isso aí a gente aprende muitas coisas. A gente aprende a fazer uma muda, a gente aprende como é que trabalha, como é que dedica a fazer o dia a dia. Apesar da idade avançada, que hoje tem certos problemas que me dificulta, eu não posso movimentar muita coisa. Mas, na medida do possível, administrar, a gente aprendeu alguma coisa, ou a pouca coisa que tem, mas é uma coisa bem organizada. Não é ainda o nível que precisa, mas eu estou pensando em chegar lá ainda. Porque a idade, isso pertence a Deus, não pertence a mim. Que eu já passei por uns bocados difíceis na vida, mas a gente está aí na luta. E graças a Deus, uma luta boa, muita amizade. A esposa contou pra gente de uma história que começou
a casa faz parte dessa história, nós vamos mostrar, né? Que é a isso. história dos enfeites. Se a senhora puder contar um pouco pra gente. Agora é a sua parte, dona Ana. O pouco que eu tenho, igual você está vendo aqui, eu fico feliz, porque eu saio muito pouco de casa. Então, o meu prazer é de mexer com essas coisas minhas, né? Limpar, vou no lugar, eu gosto das coisas, eu compro e vou organizando isso. Eu fico feliz. Deus São abençoe. muitos anos. Muitos Colecionando e fazendo a história do lugar, porque né? no início, igual eu falei com você, no início não tinha como, né? Depois foi meu dano, graças a Deus. Hoje estou aí com esses meus enfeites, estou feliz. Hoje, já tivemos o início, já vai para 22 anos, 24 anos, me parece, de emancipação. 22 anos de emancipado. Então, quer dizer, passou o Fravinho, 8 anos, depois veio o Mirim, que também procurou trabalhar pelo município. O Ademir trabalhou dentro da medida possível. Hoje o Fernando está aí, na luta, e numa luta bastante difícil, porque pegou uma época em que os próprios governos fizeram um corte drástico em muitos investimentos, por exemplo, que ele não pode realizar muitas coisas, às vezes, que ele teria sonho de realizar. Aí são consequências da própria política, né? Eu não culpo ele por esse motivo. Mas para você, produtor, qual a avaliação, o que o senhor está achando das estradas, da assistência que o município dá para vocês? Boa, as estradas estão boas. Agora, o melhor é se você chegasse, né, Serginho, e chegasse um asfalto pra gente aqui, Mas tá pra sair, né? ajudaria a gente mais ainda, porque tirava a poeira da lavoura, tirava... O prefeito tá lutando pra trazer ele. Isso eu acho uma grande... Ele já conseguiu uma grande coisa. E eu acredito que ele tem condições, se Deus permitir primeiramente, porque sem a permissão dele, homem ninguém é ninguém nesse mundo. Nós já somos grandes. Se unir o pequeno ao grande, porque eu sempre falo, um não vive sem o outro.